esse aqui é Kento Nanami, ex-funcionário de escritório. Por favor, não me chame mais assim. Eu me chamo Zart, e o vídeo de hoje será pensando em alguns assuntos relacionados a Kento Nanami, de Jujutsu Kaisen. Eu tinha pensado primeiro em fazer um vídeo argumentando sobre como o Sukuna poderia sobreviver a uma explosão nuclear de 50 megatons, que é no mínimo absurdo esse conceito, talvez venha por aí mais tarde. Outra ideia foi falar do final de Jujutsu Kaisen porque ele não me desceu legal, mas agora eu estou namorando e não quero arrumar briga online. Eu tô feliz demais pra isso. Além disso, já tem um narrativando cumprindo essa tabela, e eu não sou melhor do que ele em nenhum quesito. Então, assim sendo, decidi tirar da gaveta minha ideia de fazer um vídeo sobre o Nanami, e questões relacionadas ao que senti do personagem e interpretações pessoais dele. Me segue no Blue Sky. Nosso querido Kento Nanami morreu bem jovem, aos seus 28 anos. Sim, eu sei que esse cara parece ter uns 28 anos em cada perna, mas ele realmente tinha 28 anos quando virou saudades pelas mãos do Marito. Honestamente, na minha cabeça ele tinha uns 40 ou 50 anos. Foi bombástico tomar essa informação na cabeça. É o que falam, né? As novas gerações parecem envelhecer mais rápido. Deve ser o estresse de saber que demora mais de 20 anos de salário mínimo, sem gastar, pra comprar uma casa legal no Brasil. Olha só o Itadori, por exemplo. Dá fácil pra dizer que esse bicho aqui de 15 anos tem uns 20 sem problema algum. Não é duro, cara. Eu com 15 anos parecia um joelho. Os personagens de anime estão tudo formados aos 15. Tá todo mundo comendo fermento e bebendo WhatsApp. Algumas pessoas parecem não lembrar que o Nanami já esteve perambulando por aí, cortando maldições antes de 2018, que é no tempo atual da narrativa, esquecendo que ele já esteve na escola Jujutsu. Sim, ele aparece emo junto do Haibara por 4 páginas no arco do Inventário Oculto e por 67 segundos no anime, mas por favor, lembrem disso. Essa criaturinha já esteve vendo 1 tonelada de gente morrer aos 16 anos de idade, em agosto de 2006. Sei que estavam distraídos com Tojo sendo Tojo, Gojo sendo Gojo e com o Geto pirando na batatinha, mas precisam lembrar desse detalhe. Seja um tipo Bruno Bandeira, que sabe mais de Jujutsu Kaisen que Gege Akutami. Sem sacanagem, deve saber mesmo. Okinawa foi o ponto de encontro que os sequestradores da Kuroi escolheram para fazer Gojo, Geto e Amanai irem. Essa aparição deles foi porque o Gojo botou ele e o Haibara para ficarem no aeroporto de Narra, tomando conta do lugar para terem certeza de que nenhum usuário de maldição ficaria por lá para realizar uma emboscada quando eles fossem embora de Okinawa. Nessa cena já era para ser o último e único dia que eles ficariam por lá, mas o Gojo estendeu esse evento até outro dia para agradar a Amanai. Aqui o planinho deles, antes da alteração, por volta das 13h40 provavelmente. A ideia era que fossem a Okinawa nesse dia 12 e fossem embora já nesse dia 2, às 15 horas. Então Nanami e Haibara, que vieram em outro voo lá de Narita, às 10h15 da manhã, e chegaram às 13h20, chegaram aí pra ficar no máximo 1h30 esperando eles darem as caras, mas rolou esse aumento da estadia lá por conta do Gojo, sendo mais confiante do que deveria. Nossa, gente, será que isso vai dar problema? Inclusive, eu gastei 2 horas da porcaria da minha vida só pesquisando o modelo desse avião, os horários e a rota de voo que eles pegaram. Vai ter um vídeo só disso em breve. Vão ver, pelo amor de Deus. Então sim, os horários apresentados fazem jus à realidade e o modelo de avião faz sentido em estar voando nessa rota, caso seja um voo de escala. Mas deixando minha nerdolagem aeronáutica de lado, o Nanami achou que ia ficar só 1h30 no aeroporto, e quando soube que ia precisar ficar mais tempo lá ficou irritado, e com razão. Ele mesmo não achava uma boa ideia jogar uns moleques do primeiro ano lá pra lidar com aquilo. Nanami nessa época, ainda no primeiro ano, estava no máximo uns 4 meses na escola Jujutsu, e foi mandado para uma missão de risco bem elevado, já que se tratava de uma situação que envolvia uma recompensa alta. No caso, 4 meses se ele de fato tiver entrado na escola Jujutsu na idade de primeiro ano do ensino médio, aos seus 15 anos em abril de 2006, que é o começo do ano letivo japonês. Tem alguns casos, tipo da Miwa, que foi puxada pro meio dessa bagunça de lutar com maldições ainda no começo do equivalente japonês do nosso Fundamental 2, com 13 anos. Mas como só existe como supor isso, vou tratar como um fato aqui que ele entrou e começou seu treinamento na mesma idade que o Itadori, aos 15 anos.
E realmente o bichinho Nanami estava certo. Se fosse o caso de alguém de primeiro nível aparecer por lá, ou Toji ser meio burro e invadir o aeroporto, eles dois iam virar papinha, sem qualquer condição de revidar. Por mais que o Nanami provavelmente já visse maldições desde a pré-adolescência, ver uma coisa e ter prática envolvida nessa coisa são dois universos muito diferentes. Mesmo que ele já usasse energia amaldiçoada antes, muito provavelmente não tinha nenhum conhecimento muito apropriado para muitas situações. Ele foi o primeiro e único feiticeiro de sua família, então é presumível que não seria um combatente muito excepcional. Não teve uma tradição da qual se escorar para entender o que estava acontecendo ao seu redor. No caso, ele caiu na mesma situação do Itadori, aos 15 anos vendo uma pilha de tragédias se metendo em riscos extremos sem qualquer experiência. Detalhe é que ele fez 16 anos já em junho de 2006 também. E como essa missão acontece em agosto, ele não tinha mais 15 anos. Além disso, é mais do que justo ele se sentir preocupado em estar numa missão desse nível, onde estavam dois monstros envolvidos, Gojo e Geto. Certamente não passou na cabeça dele que Gojo ou Geto morreriam, até porque pensar nisso sabendo que todo mundo sabia até então era meio improvável. Mas o peso de se envolver numa missão em que tem gente disposta a se intrometer contra essas duas aberrações é bem justificável. Alguém que tem coragem de ir perto desses dois esquisitos é no mínimo potencialmente muito perigoso. Então ficar apreensivo e até pensar em um tufão causando problemas é uma reação bem realista, na verdade. Que nem eu disse, ele estava nessa há possivelmente uns 4 meses. Deve ter visto outros feiticeiros morrendo e umas coisas muito grotescas na cidade. Tá justa a preocupação de chegar alguém absurdo lá causando problema. A falta de alunos na escola Jujutsu é muito séria. Botaram esses dois Zé Nada do primeiro ano para ficar de guardiã numa missão que visava tomar conta da Manai, que era alguém muito importante. Um assunto diretamente ligado ao Mestre Tengen. O que de tão mais importante o pessoal do segundo e terceiro ano estavam fazendo? Mas de qualquer jeito não ia dar muito problema se a Manai morresse, como morreu. Outra pessoa tomaria o lugar dela depois sem maiores consequências. Depois disso não vemos o Nanami até a cena da morte do Haibara em agosto de 2007, onde ele já estava no segundo ano com 17. Nanami havia passado mais um ano inteiro fazendo missões, experienciando mais tragédias, mortes e estresse contínuo, e o pico disso foi a morte do seu companheiro Haibara. O que não ocorreu no cenário da primeira missão em que os vemos em ação, aconteceu bem aqui. Acabaram em uma missão tão mais difícil do que poderiam lidar que a pessoa designada a resolver o problema foi o Gojo. Acreditaram que era um problema de uma maldição de segundo nível, que o Idichi explica lá na primeira temporada que dá pra vencer com um dano equivalente ao de uma escopeta. E eles foram contra uma maldição de primeiro nível, que nem um tanque de guerra daria conta. Então tá bem explicado o motivo deles terem levado um couro. Ele estava esgotado psicologicamente daquilo, ao ponto de ter sido confirmado por Gege Akutami que ele não conseguiu julgar o Geto por ter virado um usuário de maldições naquele momento. Nem todo mundo aguentaria se enfiar de cabeça tão jovem nessa vida como feiticeiro. Sabemos que esse mundo é cruel, quando Gege Akutami tá afim. Sabemos que supostamente ele continuou lá até o terceiro ano, e se formou na escola Jujutsu antes de ir embora. Exausto de tudo aquilo, querendo fugir do sofrimento de ver tantas tragédias e querendo se autopreservar, escolheu abandonar o mundo Jujutsu para viver uma vida comum, longe do sobrenatural. Nesse ponto, Nanami estava há 4 anos em afastamento do mundo Jujutsu, e trabalhando a 2 como um assalariado comum. Nanami não enxergava propósito em seu trabalho, sentia estar fazendo algo completamente inútil e sem sentido, enquanto exercia sua função como vendedor de ações. Ele era bem honesto nessa função, chegando a se preocupar com o bem-estar financeiro dos compradores, pedindo para o novo funcionário não empurrar qualquer bomba para as pessoas desavisadas só para ter lucro. Até porque confiavam o dinheiro de suas vidas a eles, o que não é muito capitalista da parte dele. O chefe queria mais é que desse golpe idoso mesmo e que se exploda, visando meter a mão no dinheiro dos outros não importa como, mesmo que os outros quebrassem por isso. Sendo funcionário do Urubu do Pix em pessoa e fazendo muita hora extra, as olheiras não enganam, só queria conseguir dinheiro suficiente para comprar uma casa barata em um lugar afastado e viver por lá o resto da vida. Só quero ganhar uma quantidade razoável de dinheiro até os 30 ou 40 anos e aproveitar o resto da minha vida sem propósito no interior, que é mais barato.
Gegeko também naquele livrinho contando coisas dos personagens afirmou que o Nanami queria se casar. Acho que era esse o plano, conseguir muito dinheiro para se aposentar e se casar o mais cedo possível com alguém legal. Com o passar do tempo, o estresse desse trabalho fez perder esse sentimento de resguardo pela segurança financeira dos outros. O dinheiro e a vontade de sair daquela rotina sofrível e repetitiva, de mais e mais horas extras, o fez surtar em silêncio, buscando a maior quantia de dinheiro que pudesse para desaparecer da civilização e morar no interior. Dia e noite eu só penso em dinheiro. Maldições e outras pessoas não me importam desde que eu tenha dinheiro. 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 O colocando na posição de passar por cima dos outros em prol do seu próprio bem, ao muito possivelmente começar a vender as maiores falcatruas em ações para gerar lucro. O que sinceramente é compreensível, ele só queria paz e descanso. Nesse trecho, o Nanami fica obcecado com dinheiro, tanto que ele só pensa nisso o tempo inteiro. Então eu acho que dá pra acreditar que ele começou a ser um pouco ruinzinho e tacar qualquer porcaria pra cima dos outros. Mas essa não é uma informação confirmada, é uma suposição minha. Apesar de muitas pessoas não concordarem com o que fazem ou trabalharem com carreiras que não visam valor, o dinheiro e a sobrevivência sempre ficarão em primeiro lugar. Todo mundo luta pela própria vida ou pela vida dos próximos, como filhos, irmãos, pais, avós e afins. Então é crível que ele tenha nesse período passado por cima da própria ética pelo dinheiro. Ser ético e moral não enche prato, e nem vai fazer você se aposentar. Então, apesar de ser feio tacar uma ação de alto risco na mão de outras pessoas pobres como ele, qualquer um que tenha passado por problemas financeiros graves ou pelo estresse de uma rotina de trabalhos conseguiria entender a vontade de dar fim nessa angústia, pelo meio mais rápido possível. Não deveríamos nos culpar pela nossa autopreservação. O que fazemos para viver não é culpa nossa. Ninguém que não é herdeiro ou classe média alta tem opção de verdade. Então não deveríamos nos acusar de monstros por querermos ser felizes ou meramente sobreviver. Infelizmente, as regras que regem nosso mundo nos levam a isso: ter dinheiro ou morrer. Sou incapaz de o julgar por isso. Os traumas com a escola Jujutsu, juntamente da carreira como vendedor de ações de uma grande empresa, o levaram a amadurecer muito rápido. Agora entramos na questão do que cargas d'água significa amadurecimento de verdade. Quando somos muito jovens, costumamos ter uma autoimagem muito errônea e até uma autoconfiança excessiva, que pode nos fazer ignorar conselhos de outras pessoas, bons conselhos até. Não é raro que você se lembre de se achar muito incrível em uma idade e anos depois você rever suas atitudes e se achar um completo idiota. Mas nem sempre apenas envelhecer é se tornar mais maduro. Conheci pessoas que aos seus 25 anos conseguiram serem piores, resolvidas e mais infantis do que eu aos meus 16. Mas aí eu acho que é injusto. Eu nunca confiei em mim e tenho depressão. Então o lance da autoimagem e se achar muito bom, muito dono da razão, nunca chegou em mim. Eu só sentia que deveria melhorar como pessoa, sem saber ainda o que isso deveria significar. Ouvir conselhos dos mais velhos pode ser útil, mas dependendo aí da pessoa, você só vai estar certo mesmo. Tem gente que nunca passa pela sensação de se achar idiota na vida e acha que nunca errou. Esse pessoal é problemático. Ser maduro não é só suportar o sofrimento cotidiano, é entender que somos pequenos, falhos, erramos e que vamos errar até morrer. Entender que somos humanos e só aí vermos alguma beleza em tudo isso. Vermos que há razões para fazermos algo de bom mesmo que a vida seja limitada e que não tenha um sentido aparente. Isso é amadurecer de verdade. Saber e entender que somos falhos e que nunca podemos parar de buscar melhorar. Que nossos atos trarão consequências. Entender nossos limites e conseguir entender que os outros têm seus próprios limites. Que devemos ter apreço pelas nossas vidas e pelas vidas de quem amamos, porque tudo vai sumir mediante a marcha do tempo. Saber que tudo terá fim não é razão para querermos deixar de continuar nossas vidas, muito pelo contrário, é a razão principal pela qual deveríamos seguir adiante. Nosso tempo é limitado na Terra, muitos de nós vamos morrer cedo, e o que de pior existe na vida é sentir que você sempre esteve errado. Me afirmo do fundo do meu coração, mesmo tendo uma depressão que nunca saiu dos meus ombros, desde cedo. É errado não aproveitarmos nossa vida e darmos nosso próprio sentido a ela, seguindo nessa trilha de entendermos nossa pequenez e beleza na pequenez. Se o tempo é curto e só teremos uma única chance de fazer tudo o que temos a fazer, se tudo que esse tempo abrange, que nossa breve estadia nesse mundo permite a tão pouco, precisamos fazer cada segundo valer a pena, mesmo que tudo se esvaia depois.
Ter a tristeza do fim, tendo experienciado as pequenas felicidades e a grande felicidade de achar um propósito que nos faz levantar todo dia, sentindo que vale a pena continuar, sempre será melhor do que passar pela amarga tristeza do fim, sofrendo do arrependimento de nunca ter feito as coisas que você sente em seu coração que deveria ter feito. O arrependimento dos sonhos que nem sequer tentou realizar, ou das brigas que deixou em aberto, por não ter coragem de pedir desculpas a quem sabemos que amamos. Como eu disse, ser maduro não é só suportar o sofrimento cotidiano, é uma parte disso. Apenas suportar sofrer não te faz uma pessoa boa, nem uma pessoa decente, muito menos te dá razão. Alguém que consegue viver a vida e suportar um péssimo emprego, tem muita experiência com pessoas e viveu muitas coisas, mas ainda se coloca na posição de julgar coisas como aparência, gostos e amores dos outros, apenas para elevar a própria autoimagem e não toma responsabilidade pelos seus próprios atos, culpando terceiros. Na minha concepção, ainda não deixou de ser alguém profundamente imaturo e reprovável. Essa atitude de ficar colocando os outros para baixo para se sentir especial é a coisa mais adolescente com falta de visão de mundo que existe. E há quem perdure com essa mentalidade até o fim da vida, sem nunca se questionar sobre isso ser certo ou errado. Por isso eu disse que às vezes pode ser que você esteja certo, mesmo quando confrontado por uma pessoa mais velha. Tem casos em que há alguém desse naipe que não tem capacidade de respeitar os outros. Todo mundo que existe o suficiente vai sucumbir ou encontrar uma medida para não enlouquecer ao viver a rotina imposta a cada um de nós. Pode ser desse jeito que só me dá pena, de precisar acreditar ser muito superior aos outros, usando dessa muleta de empurrar todo mundo para baixo, porque só assim você consegue se sentir bem consigo mesmo e seguir adiante, ou por outro caminho, chegando no que eu pessoalmente considero o verdadeiro e completo amadurecimento. Tomar responsabilidade por seus atos e achar um propósito pelo qual lutar e saber que mesmo nessa brevidade, as experiências felizes darão o sentido que nos manterá de pé em nosso tortuoso percurso. É isso que faz alguém maduro de verdade. Se sentir bem assim, podendo até tecer alguma crítica, porque criticar é sempre necessário, mas sem menosprezar os outros para se sentir melhor. Não elogio nem deprecio ninguém. Eu me atenho aos fatos e julgo com base nisso. É mais saudável para você e para os outros ao seu redor do que atingir uma falsa felicidade baseada em destruir a felicidade dos outros. Querendo ou não, a pessoa que lida com a dor fazendo os outros sentirem dor é alguém vazio e desesperado, mesmo que não transpareça isso na sua frente. Quem é cruel com os outros pela vida toda para se sentir bem, no fim da vida pode ser que acabe sozinho e sentindo todo o vazio que ocultou nessa confiança e menosprezo, o afogando. Valeria mesmo a pena viver essa longa mentira? Nanami havia nessa época chegado na encruzilhada entre essas duas perspectivas que apontei de amadurecimento. O falso e o verdadeiro, mesmo que um pouquinho diferente. Porém, ainda que não tivesse achado seu verdadeiro propósito, a coisa que iria o guiar, ele já tinha em seu âmago atingido a resposta há muito tempo. Nanami seria incapaz de ser uma pessoa mesquinha e tão esvaziada de sentido. Sabe o meme do este animal está em profundo sofrimento? Isso era o Nanami perdurando naquela rotina. Ele sempre quis fazer algo por alguém. Ele é uma boa pessoa. Ele jamais aceitaria viver nesse vazio de propósito. Ele nunca poderia viver se sentindo inútil para o mundo, muito menos poderia seguir sua vida sozinho, se apoiando num egocentrismo como algumas pessoas fazem, para sentir que está tudo bem, mesmo que afundado naquela espiral de dias e mais dias no escritório, apenas caçando dinheiro para si. No fim das contas, querer ter uma casa e descansar não é algo para se chamar de propósito ou sonho. Essa riqueza material não passa de sobrevivência. Isso é desejar meramente não morrer. Ele precisava de um sonho real. Não se daria por satisfeito apenas por isso. Antes de entender que não deveria estar lá, Nanami atingiu a visão comum de maturidade. Virou alguém disciplinado e que aguenta sofrer. Mas uma grande qualidade nele não cabia e nunca caberia naquele emprego, naquela vida que não fazia mais sentido na sua cabeça, depois de ter presenciado o mundo que se escondia da visão de todos. Essa qualidade era seu senso de dever. Não há algo particularmente digno de senso de dever em simplesmente aplicar golpes como vendedor de ações do mercado. Isso não significa nada na ordem natural das coisas, que é algo que o Nanami entendeu e não tinha mais como ignorar. Ele alcançou sua verdade, sua razão de ser e existir, ajudar a humanidade.
Gastar o tempo da sua vida, de duração incerta, apenas buscando riqueza material e fugindo de tudo não preencheria seu coração e nem direcionaria seu senso de dever a algum lugar para que ele atingisse uma força de vontade da qual entendesse surgir de uma fonte justa. Nanami diz à moça da padaria que ninguém sentiria a falta de pessoas como ele, que não fazem nada por ninguém. Essa é uma amostra clara disso. Foi impossível para ele seguir adiante se sentindo inútil, vivendo alguém que considerava valioso para o mundo e para a sociedade bem diante de seus olhos. Se a mera riqueza material não poderia abarcar o significado de sonho e propósito, salvar as pessoas cumpriria esse papel. Talvez antes de retornar à escola Jujutsu ele tenha pensado muito sobre o Haibara. Certamente seria difícil esquecê-lo. Viu seu amigo ser morto bem na sua frente. Esse sentimento de impotência deve ter o atormentado por muito tempo. Mas se quisesse impedir que os outros jovens como ele, o Haibara, ou qualquer pessoa comum sofressem como ele sofreu, era hora de voltar. Um pequeno salto no tempo para puxar uma questão. Durante Shibuya, em pensamento, Nanami diz nunca ter se sentido frustrado com sua inutilidade, enquanto na função de feiticeiro. Mas considero que isso tem cara de ser só algo da boca para fora. Mentiras que falaríamos para nós mesmos para se acalmar. Voltando para agora, Nanami então finalmente estava completa como pessoa. Se precisava lidar com estresse para ganhar dinheiro e ter seu tão merecido descanso, que ao menos ficasse estressado fazendo algo de bom, de útil ao mundo. O trabalho puxado com suas intermináveis horas extras, que o inspirou a criar uma técnica baseada apenas nisso, era tão horrível para ele quanto exorcizar maldições. E já que é para passar raiva e ficar possesso, que fosse pelo menos pelo bem dos outros. Dizendo de forma muito concisa, estar longe do mundo Jujutsu após ter visto a morte do Haibara e ter passado por aquelas coisas seria muita cara de pau. Nanami sofreu na pele o que tinha de pior tanto no mundo natural, vivendo como assalariado, como no sobrenatural, lidando com maldições. Tendo a certeza de que muitos morreriam sem chance de revidar lidando com problemas muito maiores do que elas, era inevitável que ele tentasse alterar esse destino para algumas pessoas, evitando que tivessem seus tempos de vida prematuramente encerrados. Em 2017, durante Jujutsu Kaisen Zero, vemos Nanami protegendo alunos. Colocar-se em risco pelos outros não era mais só uma questão de pensar no próprio pescoço e apesar disso fazer esse bem. Agora colocar-se em risco pelos outros era parte do que dava sentido à sua existência, e era sua única satisfação real no tempo de trabalho. Nanami fazia outras coisas para passar o tempo enquanto não trabalhava, nas raras ocasiões em que não trabalhava, como ler e beber. É dito no livrinho sobre o personagem que ele é o segundo personagem que mais bebe, só atrás da Shoko. E a Shoko, galera, fumante compulsiva e provavelmente viciada em álcool há uma década. Estar perto desse primeiro lugar é barra pesada. Mesmo que tivesse encontrado seu desejo e estivesse por lá por vontade de ajudar os outros, ele ainda é uma pessoa normal. Beber regularmente deve ter sido seu jeito de escapar da realidade e ter algum pouco de prazer para se anestesiar do estresse diário, de presenciar tragédias e perder pessoas ao redor. E apesar de ter encontrado essa forma de lidar com a pressão psicológica e a rotina sufocante do trabalho, que não mudou tanto, até porque se fosse o caso ele não falaria tanto de horas extras com tanta frequência, ele não transparece isso. Mesmo que seja o segundo a mais beber na escola Jujutsu, ele sempre aparece sóbrio. Até porque ele é muito responsável por chegar por aí bêbado ou de ressaca, ele deveria escolher dias específicos para isso, ou ter algum jeito de lidar, ou simplesmente o cara é muito resistente a álcool. Não lembro de ter visto em algum canto que a energia amaldiçoada é capaz de mitigar os efeitos do álcool. Fica aí o questionamento. Mas faz sentido ele beber tanto quanto Gege Akutami afirmou que ele bebia. Para ser feiticeiro, tem que ser meio pirado da cabeça mesmo para estar lá. E chegamos finalmente na primeira aparição dele na primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Quanto tempo de vídeo isso já foi? Bateu uma preocupação aqui. Agora eu vou falar dele com relação a 3 personagens nesse pedaço, antes de seguirmos para Shibuya em outubro de 2018. Vamos aqui seguir a ordem Gojo, Itadori e Mahito, abordando o máximo que dá para tirar dessas relações tão diferentes. Começando com a parte do Gojo, e o motivo do Nanami dizer que confia nele e tem fé nele como feiticeiro, mas que não o respeita. Eu confio completamente e tenho fé nele como feiticeiro. Mas não respeito ele! O quê? Gojo é o feiticeiro mais habilidoso e versátil da escola Jujutsu, com o segundo maior potencial destrutivo, se considerarmos a Yuki e seu buraco negro.
Então é óbvio que confiar no Gojo enquanto feiticeiro é fácil, até porque o infeliz é uma bomba ambulante desde criança. Confiar nele em matéria de resolução de situações complicadas, como a maldição que matou o Haibara e ele ficou de resolver sozinho, é algo natural para o Nanami. Ele vê valor nessa força, mas essa força vem acompanhada da figura que é o Gojo. O tempo de escritório do Nanami o fez alguém muito responsável e atrelado às regras que são impostas a ele. É preferível por ele se ater a um conjunto de regras confiáveis e seguir com elas até o fim do que inventar outra coisa que poderia trazer instabilidade ou problemas. Nanami nunca concordou com Gojo em seu plano de derrubar o alto escalão, apesar de também odiar os métodos deles. Porque estava sendo pragmático. Derrubar o alto escalão e causar essa revolução, fugir das regras, traria algum nível de instabilidade nas hierarquias da escola, o que poderia até levar a desorganização, conflitos internos e mesmo que fosse resolvido rápido, acarretaria na consequência disso mortes evitáveis. Nanami vê que seguir essas regras à risca é a melhor forma de salvar as pessoas. É o que fazia sentido para ele. Ele assume as responsabilidades que lhe foram colocadas sem qualquer reclamação. Se sua posição o obriga a lutar com maldições para proteger os outros, ele vai assumir essa responsabilidade sem questionamentos, até porque essa é a razão dele estar lá. Ajudar os mais jovens é a responsabilidade dos adultos, como ele diz. E Nanami, como alguém maduro, sabe que seus atos trarão consequências, então ele quer jogar no seguro, dizendo de forma simples. Por isso, se atendo aos fatos e ao que a vida empresarial mostrou, com bases seguras a se seguir, ele prefere não apoiar essa revolução que o Gojo queria contra o alto escalão, porque isso seria um investimento de alto risco, dizendo assim para combinar com a carreira dele. Por mais que ele confie no Gojo, não consegue respeitar ele porque sabe que o Gojo é alguém prepotente, egocêntrico e autoconfiante demais, ao ponto de ser capaz de tomar alguns riscos que ele considera desnecessários e que são um desrespeito à segurança alheia. Nanami com certeza entendeu há muito tempo que era impossível salvar todo mundo, mas saber que uma morte evitável poderia acontecer por alguém não respeitar as regras que ele seguia com tanto afinco podia soar quase como uma ofensa a nível pessoal. Gojo carrega sim muita responsabilidade por ser tão forte. Ele é a arma principal do mundo Jujutsu para lidar com todos os maiores problemas que existem envolvendo a energia amaldiçoada. É o primeiro para qual aponta um dedo quando algo dá muito errado. Mas carregar responsabilidades e ser responsável não são a mesma coisa. Gojo falhou em coisas como o caso da escolta da Riku Amanai por ter estendido a viagem, e futuramente em Shibuya por se deixar levar demais pelos seus sentimentos. O caso da Riku deve ter sido abordado e conhecido pelos outros alunos da escola. Essa informação com certeza chegou no Nanami, enquanto ele ainda estudava lá. Por mais que ele possa não ter julgado isso na época com tanto pragmatismo quanto na vida adulta, essa deve ter sido uma informação que ficou guardada na cabeça dele. Gojo estendeu uma missão importante só para agradar uma pessoa, o que é algo que o Nanami em 2018 veria como inaceitável. Ele botou em risco uma operação inteira por algo bobo, além de muita coisa que não devemos ter ficado sabendo do que o Gojo fez fora do tempo de tela do anime e mangá. Nanami devia ter muitos motivos para confiar no Gojo, mas com muitas ressalvas. Ele é meio crianção pra caramba em comparação ao que ele deve ter experienciado em ambiente profissional. Mas fazer o que, né? Não dá pra demitir o melhor da sua empresa só porque ele pisou na bola e é esquisitinho. São colegas de trabalho, Nanami atura ele e sabe ver seu valor, mas pensaria antes de jogar qualquer tarefa na mão dele. Sabe aquela minha ideia pessoal de amadurecimento que defendi? O Gojo foi pelo lado do Nanami de encontrar um propósito e viver por ele. O propósito que ele herdou do gueto, de antes da mudança dele. Mas ele tá um tiquinho com o pé pra fora na parte de duvidar de si mesmo e analisar suas falhas direito. Agora que terminamos de ver a relação desses dois, vamos partir para a relação Nanami e Itadori. Nanami no começo disse não reconhecer o Itadori como feiticeiro, apesar dele carregar o Sukuna dentro do corpo. E de um ponto de vista mais sério, ele realmente estava correto nisso. Itadori, em setembro, antes do evento da escola com Kyoto, era alguém bem fraquinho, muito inexperiente, e além disso, nada traria certeza de que ele conseguiria segurar o Sukuna o tempo inteiro, com base nas poucas informações que eles tinham até então. Ele queria que o Itadori fosse útil por si só, sem nunca cogitar depender do Sukuna, até porque tinha certeza que aquele monstro não iria colaborar com nada que prestasse por vontade própria. Nanami precisava e queria que o Itadori caminhasse com as próprias pernas nesse mundo. O fato do Nanami se dizer tão preso às regras do alto escalão e aceitar treinar o Itadori, que era um condenado à morte por essas mesmas pessoas que o impõem essas regras, é uma pequena amostra de que apesar dele levar tão a sério esses ditos regramentos, ainda não abre mão de alguns princípios. Isso é algo dos tais métodos do alto escalão que ele diz desaprovar, apesar de seguir na linha no geral. Ele confia no julgamento do Gojo, mesmo com todas as ressalvas. Então tomou o Itadori como seu protegido, mesmo que fosse uma tremenda hipocrisia, eu não querer a execução dele, daquele que tinha o maior potencial de levar mortes ao mundo. Essa aceitação de Itadori pode ter vindo também do conhecimento do caso e o Tokotsu,
Nanami já havia visto um jovem inocente indo para o corredor da morte e posteriormente se mostrando alguém muito bom e útil. Nosso ex-trabalhador de escritório podia estar ajudando os jovens e tentando manter tudo em ordem, em memória ao Haibara, querendo evitar que acontecesse algo parecido novamente. Mas ele sabia que não poderia estar perto do Itadori o tempo todo, então o incentivou a buscar força para se proteger sozinho, mesmo que sem explicitar esse intuito direto. Nanami sabia o que era ser tão jovem e estar enfiado naquele mundo, mas não era motivo para passar a mão na cabeça de ninguém. Itadori era um usuário de energia amaldiçoada e um feiticeiro útil em potencial, o que eu considero que o Nanami enxergou como mais uma pessoa que poderia fazer o mesmo que ele naquele lugar. Proteger as novas gerações não é só um ato de pena ou querer evitar que sofram o mesmo que ele sofreu por ter conhecido de perto essa dor, mas também proteger os futuros feiticeiros que lutarão pela humanidade. É questão de deixar um legado adiante, após ele ir embora da escola de Jujutsu. Ter alguma expectativa na evolução dos jovens era algo esperado, até porque ele queria se aposentar em algum momento, ou só tirar férias. E quando se aposentasse, ficaria mais tranquilo se soubesse que havia alguém para tomar sua posição e salvar quem ele não poderia lutar mais para salvar. Ele dizer não reconhecer o Itadori não é algo que eu entenda só como algum tipo de implicância boba com um novato, preocupação com alguém perder sua juventude ou meramente querer ver resultados. Também há essa relação com o que esperava do futuro de ambos. Nanami nunca se casou e teve filhos, apesar de termos a confirmação dessa vontade. Então não teve esse tipo de formação de expectativas com alguém que pudesse o chamar de pai. Será que ele teve algum tipo de afeto nesse sentido por algum aluno ou aluna durante esse tempo? É uma questão que me passou pela cabeça. Mesmo que tenha sido algo subconsciente, ele nunca se deu conta de ter sentido isso. É uma coisa bem de pai e mãe, se preocupar com como estará um filho depois deles partirem, e depositar alguma confiança neles. Mas sei lá, pode ser que eu esteja viajando. Na real é que esse vídeo é uma grande viagem. Eu pensei em coisas que Gege Akutami nunca deve ter ponderado sobre o personagem na vida. Mas bora que bora. E agora a relação Nanami e Mahito. Nanami tem motivos de sobra para odiar o Mahito e ver sua existência como algo péssimo. Nanami, além de ter sentido que parte da sua vida foi inútil e sem razão de ser, viu seus amigos e alunos da escola de Jujutsu terem mortes prematuras. Alguém que sente que nunca teve o tempo de aproveitar sua vida de verdade e sabe que não vai poder fazer isso vivendo pouco, se encontrando com uma coisa que mata apenas por diversão, é uma união que não poderia dar outra coisa além de uma incompreensão por parte dele do que o Mahito dizia. As ideias do Mahito são meio que de um moleque de 15 anos muito irritado e no 4chan, que não entende nada, com a única diferença de que ele tem poder para fazer alguma coisa das ideias que ele acha legal. Nanami nunca teve tempo de relaxar e ter um tempo de lazer e qualidade, que é o que ele mais queria na vida. Então ver alguém tirar o direito de viver, tirar a dádiva da vida dos outros e os impedir de poderem ter no agora ou no futuro essa felicidade e tranquilidade que ele nunca encontrou, só poderia ser visto como uma violência a tudo que ele era. Os tais pequenos desesperos que ele diz, como encontrar mais cabelo no travesseiro e ver o pão recheado favorito sumir do mercadinho, são pequenas dores que ele sabe que praticamente todo mundo sofre, além da rotina de trabalho, obviamente. E por isso soa tão absurdo outros terem uma morte prematura sem também experienciar as férias e a paz que ele queria tanto viver. Ele se identifica com essas pessoas que ele salva, ele se vê nelas, nessa falta de paz. A simplicidade bestial do Mahito de matar quando sente vontade de matar, da mesma forma que se come quando se está faminto, é de fato algo não humano ou só desumano. Existem inúmeras pessoas que pensam de fato igual ao Mahito, e só nunca terão a chance de concretizar suas fantasias distorcidas na realidade. Essas fantasias de poder tão banais e simplórias. Algo assim pro Nanami não faz sentido, e o Mahito, apesar de consciente, para ele não passa de uma maldição problemática qualquer, com o bônus de falar demais. Não é algo merecedor de vida. Alguém que não respeita a vida alheia não é merecedor de ter uma. É algo básico. E isso é o que eu consigo tirar ao pensar sobre eles. Essas três relações, Gojo, Itadori e Mahito, são o que mostram muito bem o que o Kento Nanami se tornou após tudo que passou. Sua responsabilidade extrema e seu senso de dever que o fazem ter um pé atrás com o Gojo, justificadamente. Seu cuidado com as pessoas e o apreço pelo bem-estar dos outros através das atitudes dele com Itadori. E sua vontade de viver e aproveitar a vida, tal como a vontade de que os outros possam aproveitar suas próprias vidas, lutando para impedir a morte prematura do máximo de pessoas que pudesse com suas próprias mãos. Essa união de fatores é o que torna ele tão carismático, mesmo que não saibamos como apontar exatamente que é tudo isso que o torna um personagem memorável de primeira. Tendemos a gostar de personagens bons e que fazem o bem. Essa é a forma de construção de empatia mais fácil possível, ao lado de vermos o sofrimento do personagem.
Nanami é um cara íntegro, bom, que respeita os outros apesar de estar enfiado em uma situação tão caótica. É alguém facilmente admirável, e apesar de tudo, ele parece mesmo só um cara normal, que acabou metido em algo que ninguém deveria precisar lidar. É alguém que podemos identificar e ver alguns paralelos com pessoas reais que conhecemos no nosso dia a dia. É um cara comum, querendo viver uma vida comum. Um assalariado querendo viver uma vida comum. Hello, Yoshigaki Kira from JoJo's Bizarre Adventures. Mas sabemos que, infelizmente, esse carinha de óculos escuros não teve realizado sua vontade de ir à Malásia ou de comprar uma casinha em um lugar afastado como queria. E com isso entramos em 31 de outubro de 2018. Em Shibuya aconteceram alguns pequenos probleminhas, mas o foco continua sendo aqui totalmente no Nanami, nos eventos relacionados a ele. São poucos eventos, então essa deve ser a parte mais rápida do vídeo. Eu espero. Nanami continua se mostrando pragmático e racional, mesmo com o selamento do Gojo. Ele real manda um acabou o Japão e continua fazendo o que deveria fazer. É muito comprometimento. Eu nessa aí já tinha dado o pé e feito reserva num resort na Malásia. Tá maluco que eu teria coragem de me meter nesse vespeiro sem o Gojo. Mas né, o Nanami é bom demais pra ser egoísta como a Mei numa hora dessas e de fato ir pra Malásia como ela foi. Nanami, como permanece em Shibuya, acaba encontrando o Idit ferido, e isso acaba com a paciência dele. Saber que o Gojo havia sido selado, por mais que ele não transparecesse, obviamente causava mais estresse ainda. A ideia imediata era tirar o Gojo do selamento, porque só o Gojo daria conta de resolver toda essa situação em Shibuya com a menor quantidade de vítimas possíveis. Então, nesse meio tempo em que eles não seriam capazes de depender do Gojo para resolver todos os problemas, precisariam lidar com tudo às escuras, sem ter noção exata do que os inimigos planejavam. Tendo a certeza de que seriam só eles por eles, era natural que ele quisesse resolver a situação logo, novamente puxando a responsabilidade para si de lidar com as maiores problemáticas, naquele momento inicial. Nanami confiou a segurança de Tadori e Megumi ao Ino e seguiu para fazer o que pretendia. O Idit ferido, junto desse contexto onde tinha tudo para dar errado, o tirou do sério como nunca vimos antes. Não era hora de manter aquela casca de senhor tranquilo que mantinha. Precisava agir e logo, para evitar que mais pessoas como Idit fossem feridas. Ele queria achar os culpados o mais rápido possível, então ao encontrar o Haruta, ele só explodiu de vez, além de já estar em hora extra há algum tempo, que sinceramente deve ter deixado ele mais irritado ainda. Buscando a fonte dos problemas cada vez mais perto, encontrou o Dagon e posteriormente o Jogo, que acabaram com ele. Nanami vagava com parte do corpo carbonizado, sonhando acordado com coisas relacionadas à sua vida. Seu desejo de ir à Malásia, construir uma casa em uma praia isolada, finalmente ler os livros que nunca teve tempo de ler. Como se lê-los fosse trazer o tempo que ele perdeu em sua vida, também passando por lampejos de suas responsabilidades. As responsabilidades que tanto tiraram tempo. Salvar o Fushiguro e saber se os outros estavam bem. Era sua prioridade. Deveria ser sua prioridade. Lutar e continuar sua rotina como sempre foi. Não era isso? Seu dever como feiticeiro. Ele precisava salvar as pessoas, não é? Ele sucumbiu ao cansaço. Continuava lutando por puro instinto, mas suas vontades e pretensões como feiticeiro não teriam mais espaço. Seu corpo e mente atingiram um limite. Ele perdeu quase todo o seu contato com a realidade e só se deu conta disso quando sentiu o toque do Marrito, jogando no lixo todas as suas fantasias de paz e tranquilidade naquela bela praia, e puxando para a fria realidade daquele sistema de metrôs. Nanami pensa sobre ter fugido daquele mundo, daquela vida miserável como feiticeiro, e se questiona da razão de ter voltado no fim por algo tão vago como um emprego que valesse a pena. Nesse momento de questionamento sobre aquela sua verdade, de sentir-se completo, mesmo na incompletude da sua falta de paz por salvar vidas, ele vê seu velho amigo Haibara. E nesse ponto há algo que ele diz para essa alucinação do Haibara, ou o espírito do Haibara, seja lá o que for. Diz que existe algo que não deveria falar pro Itadori, porque ele poderia acabar se tornando uma maldição para ele. Como aqui só cabem especulações, vou explorar o cenário mais básico e apenas o cenário mais básico. Até porque não sei se Gege Akutami teria pensado no significado disso tão profundamente ou se há algum paralelo budista ou filosófico muito específico que eu não conheço. No cenário básico, Nanami não queria falar de seus arrependimentos na hora da morte. Algumas pessoas levantaram essa possibilidade. Acredito que Nanami, apesar de tudo isso, não seria capaz de jogar seus maus sentimentos para fora, na presença do Itadori. Ainda mais em uma situação tão crítica quanto aquela. Não soa como algo que ele faria mesmo à beira da morte. Tanto que não o fez. E eu acho que é só isso mesmo.
Haibara e sua presença lá, que veio de forma incerta e só deixou tudo como deveria estar na cabeça do Nanami. Ele com certeza se sentiu frustrado, triste por nunca ter realizado seu sonho de morar em algum lugar afastado, de ter a paz que tanto sonhou em ter uma família, uma esposa e só aproveitar a calmaria longe de todo o caos que viveu até aquele exato momento. Porém, ele não se sentiu frustrado por guiar e salvar pessoas. Foi um preço que ele pagou por seguir tanto pelo caminho que considerava digno. E mesmo que tenha duvidado disso no momento final, Haibara o fez entender, ao olhar para o Itadori, que valeu a pena. Aquele garoto que parecia tão indefeso antes, apesar de continuar mais fraco do que ele, havia se aprimorado. Era evidente para qualquer um que tivesse ouvido sobre os feitos dele. Itadori, apesar de fraco, evoluiu rápido. Aquele moleque que não fazia ideia do que estava acontecendo há 2 meses atrás agora parecia alguém mais confiável. Aquela ideia que disse de lutar pelo legado de uma futura geração que pudesse cuidar dos outros e salvar vidas em sua ausência volta aqui. Apesar de não ter sido no cenário preferível, de ter que deixar as responsabilidades que carregou na escola Jujutsu para outro no contexto de apenas ter suas merecidas férias e descanso, ainda ocorreria. Alguém iria continuar após ele. Ino não estava lá, aquela figura mais próxima. Porém, Itadori foi quem restou e estava lá no momento certo para ouvir suas últimas palavras. Nanami poderia ter escolhido muitas coisas para dizer. Poderia ter falado muitas e muitas coisas, mas o que veio após o Haibara aparecer foi um simples Itadori, agora é com você. E foi isso. Ele não deixou só uma cobrança de expectativa pedindo para vencer o Marito ou qualquer coisa assim. Só um voto de confiança sincero e singelo, torcendo para que Itadori conseguisse algo que ele não foi capaz de fazer. Nanami morreu como aquelas outras pessoas que ele tentava impedir que morressem. Ele morreu pelas mãos do Marito, morto diretamente pela ideia de poder e satisfação pela destruição que tirava a possibilidade dos outros experienciarem a vida que ele nunca teve. Ele nunca teve a paz e o descanso, sentindo a maresia do oceano, sentado em uma cadeira de praia, sentindo o sol quente de um verão tocar sua pele. Nunca teve uma esposa, nunca teve um filho, nunca leu a maioria dos livros que comprou. Nunca fez nada além de trabalhar e pensar sobre a morte que rondava tudo e todos. Todo aquele mundo. Aquela aberração, a morte, Marito, o retirou cada uma dessas possibilidades com um mero toque. Como eu disse, Nanami pode ter partido sentindo arrependimento por cada uma dessas ideias que nunca saíram do papel, de sua mente. Mas nunca arrependido por ter lutado pelos outros, nunca por ter enfrentado os males do mundo. Falei há muitos minutos atrás que nosso tempo é limitado na Terra e que deveríamos aproveitar. Muitos de nós também vamos morrer tão cedo quanto Nanami, e também sem realizar a maioria das nossas vontades. Infelizmente, sorte não é algo que exista para estar ao nosso lado. Então, as aleatoriedades da vida podem nos arrancar desse mundo tão cedo quanto, mesmo que não estejamos lutando contra maldições e coisas do tipo. Eu disse que, mesmo tendo uma depressão que nunca deixou meus ombros, eu acho errado deixar de seguir adiante e só aceitar tão fácil, sucumbir ao vazio de um niilismo barato. Se vamos encontrar nosso destino inevitável, que é a morte, deveríamos ao menos tentar lutar por algo e ter algo de nós que fique por aqui, mesmo que seja tão efêmero quanto. Deixar de viver a vida, porque tudo terá fim, não faz sentido. Se é o que nos resta, precisamos seguir adiante, mesmo que seja doloroso. Ainda há coisas boas por aqui que podem nos fazer sorrir antes do fim. Teria algo que você não sentiria arrependimento, mesmo na linha entre a vida e a morte? Eu não encontrei essa resposta ainda porque eu não tive a chance de sonhar alto demais até hoje. Minhas preocupações são só as de sobrevivência. Continuar tendo uma casa onde morar, dinheiro, comida e poder ser quem eu sou de verdade. Às vezes sinto que nunca vou achar a resposta definitiva, que se esconde além dessas necessidades básicas que as impossibilidades do mundo nos obrigam a crer, ser sonhos e propósitos existenciais. Eu não posso sair por aí e salvar o mundo ou coisa que o valha. Não consigo sair de casa direito, mas façamos o que podemos diante da marcha do tempo. Nós somos pequenos, falhos, talvez não alcancemos nossos propósitos, mas vale a pena continuar tentando. Nosso destino, de cada um de nós, não importa nossa idade, crença, cor de pele, sexualidade, gênero ou riquezas, está interligado e rumo eternamente à morte. É um ciclo inviolável e que nunca iremos vencer. Porém, da linha que parte desse início até a linha final, podemos tomar algumas escolhas e tentar fazer esse período entre começo e fim ter algum significado para nós.
que nos faça sentir orgulho, mesmo que orgulho seja algo que consideremos vago quando perto dos nossos olhos se fecharem pela última vez. Nem tudo precisa fazer tanto sentido. Sentir-se bem e sentir que fez algo de bom. Sentir que deu chance aos outros de seguirem adiante e realizarem aquilo que você não foi capaz de realizar já pode ser ótimo. Por mais que seja abstrato no grande esquema das coisas. Talvez sua mãe tenha morrido igual a minha, se preocupando com que você tivesse um futuro feliz. Ela se esforçou e trabalhou duro por você, ou seu pai talvez. Mas talvez fossem eles te dando o que não puderam ter. Te dando um empurrão para conquistarem alguma coisa que nenhum deles pôde ter. De toda forma, pode ser que para o Nanami, aquele agora é com você, carregue não só a esperança nas futuras gerações, como também a paz que ele deseja que todos possam ter em algum dia, em um mundo livre de maldições. Nanami teve suas férias de certa maneira, só não era o que estava sendo esperado. Eu não acredito em vida após a morte, mas isso existe em Jujutsu. Aparentemente existe. Então espero que ele esteja na Malásia muito louca, espiritual, tomando um suquinho com Raibara, jogando conversa fora. E com quem mais foi importante para ele nesse trajeto de 28 anos. Férias Eternas, como eu escolhi no título. A ideia de criar esse vídeo surgiu após ouvir a música sobre o Nanami que o Henrique Mendonça fez. Me deu vontade de fazer algo sobre o Nanami e eu escrevi o roteiro desse vídeo em 2 dias. Eu fiquei surpresa com a minha velocidade para escrever isso aqui. Eu não costumo escrever tão rápido, e esse vídeo é bastante da minha interpretação pessoal sobre o personagem, coisas da minha visão de mundo sendo utilizadas para analisar o personagem. Eu não tenho certeza se esse vídeo vai longe, porque o algoritmo é sempre muito misterioso. Mas para quem chegou aqui, eu agradeço muito por sua paciência e audiência. Se puder deixar um like, um comentário ou recomendar para um amigo, vai ser muito bom. Foi isso o vídeo. Esperem pelo vídeo ridículo analisando o modelo do avião em que o Gojo, o Geto e a Manai voaram. Eu considero que seja eu considero que seja o mesmo que o Nanami voou. Isso certamente não vai mudar sua vida. Até logo.